Irmãos, que alegria, né? Estarmos aqui. Deus nos proporcionou dias de descanso, mas também toda noite, sem demagogia, viu, irmãos? Não se ora especificamente pessoa a pessoa, às vezes nós lembramos de alguém que está mais necessitado, mas toda noite. É noite de oração pela igreja, pelas famílias, pelos irmãos, pelos que estão sendo perseguidos, atormentados, para que Deus possa fortalecer cada um de vocês. E, queridos, o livro de Isaías, eu estou com uma alegria tão grande no coração de estar podendo estudar esse livro. Por quê? Porque eu imaginava que seria um livro muito pesado para se pregar, como foi o livro de Amós, quando eu preguei aqui. Mas eu vejo que o livro de Isaías é um livro que traz um chamado especial ao povo de Deus, a cada um de vocês que está sentado aí. Faz um chamado para mim, faz um chamado para você. Isaías, através de Isaías, Deus se preocupa em avisar a igreja, a quem Ele ama, das coisas que vão vir. Todo esse estudo de Isaías, ele está calcado numa situação futura. Isaías, quando está falando com esse povo aqui, esses fatos que ele está falando não aconteceram, com exceção do capítulo 1 e do capítulo 6. Então, por isso eu separei um pouquinho aqui o capítulo 1, para chamar a atenção da igreja. Olha, igreja, você está ouvindo a palavra de Deus. Às vezes, a gente não leva muito a sério essa situação de ouvir a palavra de Deus. E por que eu estou falando isso para você, igreja querida? Porque o amor que eu tenho por você, igreja de Deus, noiva de Cristo, só não é maior do que o amor de Cristo. E por que ele não é maior do que o amor de Cristo? Porque o amor de Cristo é insubstituível, imensurável. No capítulo 1, irmãos, de Isaías, eu gostaria que a igreja prestasse atenção em algumas coisas aqui no capítulo 1, como se fosse uma introdução para a pregação que vai vir. Ai dessa nação, Isaías 1:4, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Essa questão aqui é quando Isaías se posiciona num púlpito e começa a falar com a nação, começa a falar com a igreja. E quando eu li essa mensagem aqui, eu estranhei, falei, como que pode o profeta estar chamando a nação do Deus vivo de nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptores? Porque essa situação aqui é a nossa situação de quando nós vivíamos no mundo. E o que Deus está falando aqui, que apesar desse povo estar dentro da igreja, esse povo não mudou, continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E aí Deus vem falando através do profeta, ainda aqui no capítulo 1, que por causa disso, porque vocês não mudaram, porque nós não mudamos, porque nós não buscamos constantemente no Senhor Jesus uma mudança, a nossa terra fica assolada. Está aqui, em Isaías 1:7, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. O que Deus está querendo dizer aqui para a igreja, para a nação dele? Olha, se vocês não buscarem mudança, se vocês não buscarem o Senhor dos Exércitos, essa terra que lá naquele contexto que Isaías estava lendo, era uma terra onde que se plantava, onde se colhia,
deixa de ser essa terra e aqui passa a ser o coração de você, o seu coração. Essa terra é o seu coração. É nessa terra que, ao pregar a palavra, a semente cai, como da parábola do semeador. E ela cai em terrenos hiperférteis, mas também cai entre pedras. Essa palavra pode sim ser sufocada por você mesmo, que é o seu principal inimigo, ou também pelo inimigo da sua vida, arrumando e armando armadilhas, mesmo você sendo um servo de Deus. Porque a sua natureza corrompida é essa mesmo, a minha natureza corrompida é essa mesmo. E isso Deus fala, olha, eu estou falando para vocês uma verdade, e às vezes as pessoas fecham a cara, deixam de ser seus amigos, porque você chega e fala que elas não estão vivendo de acordo com o que Deus determinou que elas vivessem. Irmãos queridos, Isaías 1, ele é o presente de todo o mundo. É o que acontece no mundo. Por isso que Deus clama aqui em Isaías 1, 11, de que me serve? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, as vossas orações, os vossos pedidos? De que me serve se você não muda, irmão querido, irmã querida? De que serve se você não muda? Nós temos que ter essa compreensão da pregação da palavra, da necessidade de se alimentar da palavra. Não é porque eu vou ser bonitão, vestir de terno, subir aqui, pregar a palavra, é porque eu vivo. Nós temos que ter essa noção de querer viver, de querer buscar no Senhor. E sabe como é que isso é, irmão? Sabe como é que isso é, minha irmã querida? É difícil demais. É uma luta. É como se eu tivesse que esmurrar o meu peito dia após dia, hora após hora, minuto por minuto, porque o meu coração é isso aqui, pecaminoso. O nosso coração é terrivelmente enganador. Hoje nós tivemos uma aula maravilhosa na escola dominical e nós conseguimos entender que o pecado que está na nossa frente o tempo todo, que nós temos a consciência que nós não devemos fazê-lo, mas que, de repente, nós estamos fazendo, e não é porque nós estamos caindo por um acaso, é porque nós olhamos para ele e nós desejamos ele. Ah, mas eu não consigo ser perfeito. Realmente, e nós aprendemos hoje também na escola dominical, que nós somos perfeitos e só deixamos de pecar em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que ainda no capítulo 1, aqui no versículo 18, Jesus vira para você e fala, vem, vamos arrazoar, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os vossos pecados sejam mais pesados que as toneladas que o mundo pode suportar, eu suporto por você. Vem, não desista. Se você está em pecado aqui agora, irmão, se você está em pecado aqui agora, minha irmã querida, não desista, vem. É por isso que você está aqui, é por isso que Deus te trouxe aqui, é por isso que Deus escreveu e mandou que se escrevesse esse livro, para falar para você, para falar para mim, que existe esperança, que Ele é que transforma as nossas vidas. Não é o meu braço, não é o seu braço, não é o muito falar, é o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e seguir, e buscar. Vem, vamos mudar as nossas vidas, vem. Você não tem que melhorar para vir, porque não é você que vai melhorar você. Quem vai melhorar você é o Espírito Santo de Deus que vai agir dentro de você, porque você vai se quebrantar, você não vai ter remorso, você vai arrepender, e ao arrepender, sabe o que o Senhor vai falar no coração seu, no meu coração? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Essa é a palavra de Deus para nós. E esse capítulo 1, e mais o capítulo 6, irmãos, é uma delícia de se ver, porque no capítulo 6, nós vamos ver Isaías vendo a glória de Deus, vendo o próprio Cristo.
enchendo, que a glória de Deus enchendo o templo. E ele reconhece ali que ele é pecador. Ali ele reconhece, vou morrer, porque os meus olhos viram que não tinha capacidade de ver, e eu vou morrer. E ali ele reconhece que ele é pecador, mas que existe um Deus misericordioso, um Deus que pega com uma tenaz, uma brasa, coloca na boca do profeta e fala, não morrerás. O livro de Isaías é um livro que está avisando, nos mostrando o amor de Deus, mostrando a nós os nossos pecados e mostrando a esperança que é Cristo Jesus. O tema dessa nossa pregação de hoje, irmãos queridos, é um encorajamento de Deus, um oráculo de encorajamento de Deus. O que nós vamos ler aqui hoje, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o medo que o mundo pode nos trazer, Deus está falando, não temas, pois eu estou contigo. Não retroceda, porque eu ando à sua frente. O que aconteceu aqui, irmãos? Após invadir Samaria, o rei da Assíria, lá naquele contexto, vocês lembram de Acás? Acás pede socorro, nega pedir a Deus o socorro, e vai buscar socorro com o rei da Assíria. E o rei da Assíria desce, e ele desce dominando ali os filisteus, os sírios, destrói o reino do norte, que já faz parte do povo de Deus, ele acaba com o reino do norte, e ele é como se você e eu fôssemos muito poderosos, e nós saímos aí pela vida ganhando dinheiro, se fartando, ganhando poder, de repente a gente para e fala assim, ora, não são os meus subordinados como príncipes, esse rei vira e fala assim, não são os meus príncipes como reis, eu não conquistei todas essas terras, e o pior é que esse rei começa a falar que foi ele quem fez, e nós, no mundo de hoje, nós também fazemos isso, irmãos queridos. Às vezes nós somos empossados numa área, numa repartição, no nosso trabalho, na nossa criatividade, em todas as coisas que fazemos e começamos a achar que aquele recurso, a riqueza, o bem-estar, o poder, o domínio, todos passam a vir das nossas mãos. E esse é o engano desse rei. Esse rei Senaqueribe, ele se enganou. Ele fala que ele conquistou todas as nações que estavam à frente deles. Ele fala que ele tomava as coisas das pessoas e não tinha um corajoso para se levantar contra ele, porque se levantasse, morreria. Ele fala que ele enfiava a mão nos ninhos e tirava os ovos e que ninguém falava nada. Ora, se ninguém falava nada contra o opressor, o que estava acontecendo com esse povo? Eles não confiavam naquele que poderia salvá-lo, que é o Deus Altíssimo. Irmãos queridos, a nossa guerra não vai ser mais como a guerra lá em Israel, pela posse da terra. A nossa guerra, ela é no mundo espiritual. O tempo todo, no mundo espiritual existe guerra. E existe guerra não porque Deus é fraco, e nem é lá nos pés de Deus, é na atmosfera debaixo da qual os homens vivem, debaixo da qual os homens são influenciados, debaixo da qual os homens, na sua natureza caída, não temem a Deus. E a nossa guerra é aqui, agora, na criação dos nossos filhos. Eu tive a oportunidade de ouvir hoje um pai desesperado porque o filho enforcou. Um pai tão desesperado, tão oprimido, que eu fiquei pensando, será que ele também não vai, se não tomar conta dele, se não correr atrás dele, se não abraçá-lo, ele não vai também pular de um local e morrer?
Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, irmãos. Os homens estão andando sem Deus. E esse rei era assim. Ele bradou. E sabe o que ele fez? Ele olhou para Jerusalém, ele olhou lá para o templo, ele olhou para o santuário, ele olhou para os santos dos santos, falei, e retirarei aquele deusinho também de lá, porque aquele deusinho é igual ao Deus dessas nações que eu dominei. E assim se acendeu a ira de Deus contra ele. E assim se acende a ira de Deus contra aqueles que desprezam a Deus, que abandonam a Deus, que não creem em Deus. Eu sofro porque eu olho e falo assim, puxa vida, Deus, será que eu não vou ver o fulano, a fulana comigo no céu? Porque eu já te agradeço, porque nem eu mereceria estar ali. Quando você estuda, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito faz você gemer como ele geme, pelas almas aflitas, sozinhas, andando por esse mundo desvairado, sem nenhum tipo de apoio, sem nada, apenas confiando no seu braço, e sofrendo, sorrindo por fora, chorando, um poço de lágrima por dentro de cada coração. Foi assim. E foi confiante nesse poder, detratando Deus, deixando de querer a presença do Senhor, que esse exército marcha. Senaqueribe vira para o seu general e fala assim, marche. Só que como se ele tivesse entrar pelo norte para atingir Jerusalém, ele teria ali uma dificuldade muito grande, não só de exércitos, como também aquelas cidades já estavam todas preparadas, eram cidades com muralhas, todas preparadas para enfrentá-lo. O que Senaqueribe manda fazer? Ele manda o exército dele ir por um desfiladeiro. E o exército de Senaqueribe era um exército pesado, era um exército como se tivesse hoje com canhões, carros, caminhões, e esse tipo de equipamento não passa por desfiladeiros. Então, o que ele faz? Ele deixa toda a logística dele numa cidade, como nós vamos ver aqui, entra com seus homens apenas com flecha e espada, uma multidão de soldados, e afronta a cidade de Deus. Sabe o que é afrontar a cidade de Deus? É afrontar você. É o que o mundo faz todo dia com você. Ele te afronta. Ele passa pelos desfiladeiros. Você não vê armas pesadas contra você. Você não vê o inimigo poderoso. Você vê uma falsificação dele. Você vê coisas bonitas se aproximando de você, te rodeando, te convencendo, te estremecendo, tirando sua confiança de quem você deveria ter. Esse exército marchou em direção a Jerusalém. E essa Jerusalém e essa Judá eram desobedientes, pecadoras. Contudo, por amor. Irmãos queridos, é por amor a Ele mesmo. Não é por amor a nós, não. Porque Deus ama Ele mesmo. Ele não tem ninguém superior a Ele para que jurar. Ele jura por Ele mesmo. E por amor, e porque Ele deu a palavra dEle a Abraão, Ele se levanta e não vai permitir que a arrogância do mundo abata você ou abata a mim, como não permitiu que a arrogância do mundo abatesse o seu remanescente lá naquele povo, naquela época. Irmãos, Deus exorta ao seu povo quando a tristeza, quando a situação difícil se aproxima ou se instala em nossa vida. Deus exorta, Deus dá uma palavra de carinho, Deus dá uma palavra de amor. E o que Deus faz aqui? Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 24 adiante. Povo meu que habita em Sião, não tema a Assíria. Ora, no capítulo anterior, Deus estava falando para esse povo a mesma coisa que Deus estava falando para esse povo no capítulo anterior.
que uma palavra tinha sido dada a Israel, uma palavra de justiça, uma palavra que iria fazer Israel sofrer por causa da desobediência. E Deus vem e fala para aquele povo: olha, vocês estão vendo que vai acontecer isso. Vocês estão vendo que as coisas vão ficar difíceis. Mas eu estou falando para vocês que eu não vou permitir que vocês morram. Porque a morte aqui não é a morte física, a morte aqui é a morte espiritual, a morte da alma. Você não vai morrer, porque se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai morrer. O seu corpo pode voltar ao pó, mas a sua alma se apresenta a Cristo, resplandecente, conduzida por anjos. Está escrito lá em Mateus 16, conduzidas por anjos até a presença do Senhor. Nem no piscar do fechar dos seus olhos, Deus te deixa sozinho. E olha o que esse Deus continua falando para o seu povo. Olha, não temas a Assíria, não temas a Assíria. Quando ela te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, na hora que o sofrimento vier na sua vida, na hora que ela fizer com você, na maneira dos egípcios, te escravizar no pecado, te escravizar ao mundo, na hora que ela tentar te escravizar, não teme, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Irmãos, o Senhor Jesus vai voltar. E se você está perdendo a esperança, dê uma lida na palavra de Deus, dê uma lida no que Deus prometeu aos povos que estavam lá, naquele mundo, naquele contexto, e veja o que Deus fez com eles, como Deus os livrou, como Deus fez com que eles, uma naçãozinha desse tamanhozinho, um vermezinho de Jacó, se tornasse uma das nações mais abençoadoras do mundo. Por quê? Porque deles veio Cristo, veio os oráculos, veio a palavra. Mas muitos não creram no Senhor Jesus. E todos os que não creem no Senhor Jesus não são filhos de Jacó, de Abraão. Não são. Mas continuando aqui, porque o Senhor dos Exércitos, olha o que Deus vai fazer com o seu inimigo, e olha o que Deus fez com aquele inimigo. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. Aqui foi a guerra dos 300. Né? A sua vara estará sobre o mar. Aqui foi no Egito. E ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A gordura aqui é óleo. A gordura aqui é Cristo, poder, é força. Então o Senhor dos Exércitos, querida irmã e querido irmão, faz ecoar no seu coração, e o desejo de Deus é esse. Você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele faz ecoar no seu coração que, havendo Ele prometido, cumprirá com toda a sua promessa, pois não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Isso está lá em Números 23, 19, irmão querido, irmã querida. Palavra de Deus. Judá seria experimentada e depurada até o pescoço. Contudo, não seria pela nação assíria. E quando fosse o momento, ele, o Senhor, a faria retornar o seu remanescente, e sua gloriosa promessa a Davi seria cumprida. O que seria isso? Mesmo quando a Babilônia viesse, 150, quase 200 anos depois da Assíria, mesmo quando a Babilônia viesse, ele faria o remanescente retornar, porque ele prometeu que o Cristo viria. Então não foi porque um povo é muito bom, porque um povo é excepcional, foi porque a vontade de Deus sempre impera. E se você crê nisso, e se você está desviado do Senhor, se você não conhece o Senhor, volte, venha. Ele sabe que eu e você somos pecadores, sabia disso? Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós não conseguimos. Por isso Ele nos deu o Espírito. E através desse Espírito, nós somos fortalecidos por Ele. Irmãos queridos, seguindo
nos versículos, a palavra nos diz aqui no versículo, desculpa, versículo 28. A palavra nos diz o seguinte. Imagina essa leitura que eu vou fazer aqui agora, como se você tivesse com a sua vida toda tumultuada, e para piorar, tudo o que você não precisava começa a acontecer com você. Esse povo aqui estava com a vida toda tumultuada, em guerra, o inimigo estava para chegar, e aí chega uma notícia. A Assíria vem a Aiate é uma cidade, a Assíria vem a Aiate. Olha, a Síria passou por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Por que a Síria fez isso? Ela largou todas as suas armas lá em Migmate. Por quê? E o povo começa a ouvir as notícias, a fofoca começa a chegar, o disse-me-disse começa a ser reproduzido. O moral das pessoas começam a baixar, elas começam a se sentir menosprezadas, elas começam a achar que elas não têm condição, e é isso que estava acontecendo aqui. A Síria passa o desfiladeiro, aloja-se em Gebá, Jarramá treme, e Gibeá de Saul foge. Amado, a descrição desses versículos, desse versículo, 28, 29, demonstra a rapidez com que o exército da Assíria vai avançar sobre Israel, com que esse exército vai avançar sobre Judá. Essa passagem aqui mostra como seu inimigo, o inimigo da sua vida, as coisas que Deus não quer que você viva, avançam sobre você, com a velocidade que elas avançam, num estalo de dedo. Não existe mais você, não existe mais filhos de Deus, existe uma pessoa afastada de Deus, longe de Deus, apostatada da fé. O inimigo é assim, o inimigo vem de uma maneira veloz. O exército opressor estava sendo comandado por Rabsaque. Nós vamos ver essa figura um pouco mais à frente. Esse Rabsaque fez esse planejamento. Ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos conseguir chegar rápido a Israel por aqui, ajudar por aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos largar todos e vamos fazer uma tática de guerrilha. Olha, nós não vamos conseguir chegar à vida sua, minha irmã querida, meu irmão querido, com todas as maldades, com todos os planejamentos que o inimigo pode fazer. O inimigo pensa assim. Então eu vou chegar de uma maneira diferente. Eu vou chegar por onde você não espere que eu chegue. E é ali que eu vou destruir você. E olha o que aconteceu. Eles chegaram. Eles atravessaram as montanhas. Eles deixaram tudo para trás. O exército opressor, ele esmaga, ele ataca de surpresa a cidade de Aiate. De surpresa, irmãos. O inimigo te pega de surpresa mesmo, porque você vai saindo devagarzinho, de repente, ele te mata, ele pisa na sua cabeça. Quando você está dominado, quando você está com medo, ele vai pisar na sua cabeça. Então ele esmaga o exército de Senaqueribe, esmaga Migron, que é uma cidade, domina Micmas, e ali a sua logística pesada, seu exército fica todo ali. É isso. O inimigo tem uma tropa de alta mobilidade. Ele atravessa as montanhas, os rios, de uma maneira ligeira. Ele quer atingir o seu coração. Ele quer dobrar sua esperança. Ele quer te ameaçar, ele quer que você veja, que sinta que ele é forte, que ele é poderoso e que você está perdido, que você está perdida. Gibeá de Saul foge em uma tentativa frustrada de autopreservação. Caiu na mão do inimigo. Mas numa tentativa frustrada, por quê? Porque se você pecar, vai vir consequência. Se você se arrepender, você será perdoado. Você será perdoado. Mas virá consequência. O inimigo se aproxima por onde eles não tinham defesa, por onde eles se achavam fortes, por onde eles se achavam protegidos. O inimigo vai aproximar de você aonde você pensa que está de pé. Aonde você pensa que está de pé, é ali que ele vai chegar.
Por isso que a palavra de Deus fala, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, vigie e ore dia e noite. Irmãos queridos e irmãs queridas, a nossa vida como crentes, como povo de Deus, é orar e vigiar o tempo inteiro, orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas esposas, orar pelos nossos maridos, orar por aqueles que ainda não se converteram, dobrar o joelho dia e noite, está trabalhando, fazendo as suas coisas, orando. Oração é conversar com Deus, oração vai abrir os céus. Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas Ele quer que se levante homens e mulheres, e que esses homens e mulheres se coloquem na brecha. E sabe o que é brecha? A brecha é aquele buraco que uma bala de canhão fez no muro, e há necessidade de carne humana se posicionar ali, para ser atacada, mas não passam por ali. Na Idade Média era assim. As grandes guerras, os muros se abriam, os guerreiros vinham com as flechas e eram mortos, e iam acumulando nas brechas, acumulando, até que o próprio corpo deles, daquela multidão de homens, que deram a vida por amor à sua cidade, por amor à sua família, se colocou e fechou a brecha. Jesus fechou essa brecha na nossa vida. Não há mais necessidade de eu morrer numa situação de guerra verdadeira, literal, porque hoje quem luta a guerra por mim é o meu Cristo, o nosso Cristo, e Ele está no céu, Ele manda os anjos dEle, e os anjos deles lutam por nós, e a palavra dEle fala que o meu trabalho, o seu trabalho, é descansar em Cristo Jesus. É esse o nosso trabalho, com oração, com súplicas, sendo a melhor profissional, o melhor profissional onde você estiver, falando não para aquilo que deve ser falado não, não tendo vergonha de pregar a palavra de Deus, com sabedoria. Ninguém tem que se expor ao que não é necessário. O Senhor fala que você tem que se expor para Ele, porque Ele é que conhece o seu coração, é Ele que sabe o que você está fazendo e por que está fazendo, e quais são os seus propósitos. Esse é o nosso Deus. Irmãos, o inimigo, não preocupem, o inimigo vai te assediar, o inimigo vai avançar sobre as suas cidades, o inimigo vai dominar, o inimigo vai deixar para trás, vai mudar a tática de guerra com você, vai querer te atropelar, como fez aqui com esse povo. Mas tenha plena convicção no Deus que te ama, no Deus que morreu por você, por mim. O inimigo prestará contas a Deus por sua ousadia. Ele levantou contra o santo de Deus. Ele levantou contra os filhos de Deus. Ele vai prestar conta de cada lágrima que rolou do seu olho, de cada lágrima que rolou do meu, de cada coisa que nós sofremos, Ele vai prestar conta. Amados queridos, amadas queridas, voltem-se para o Senhor, porque só no Senhor nós seremos socorridos. Ou vocês pensam que nós vamos ser socorridos em outro lugar? Eu já falei aqui, o mundo, ele te quer enquanto você tem alguma coisa a dar para ele. Se você deixa de dar, ele te pisa. As pessoas fora do Senhor Jesus, elas são assim. Quantas pessoas não suicidam, quantas pessoas não morrem por decepção? Se decepcionam, sabe? Vem alguém as usa, falam coisas que agradam o coração, mas depois tira a estrutura e a pessoa fica falida emocionalmente, financeiramente. Mas é nessa hora que nós temos que lembrar que cada um desses que fizeram mal contra um filho do Senhor prestará contas a Deus. Voltem-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor e serão socorridos. Olha o que aconteceu com esse povo lá naquele contexto, irmãos. Aquela tropa imensa, aquele grande número de homens, estavam dormindo numa cidade vizinha já. Já haviam armado seus acampamentos numa cidade vizinha. Traga isso para a sua vida hoje, imagine isso. Às vezes o problema que você está passando já está ao seu redor.
E você não sabe como sair fora dele, como se livrar dele, ou como ser livre desse problema. O inimigo já está pernoitando em terras próximas a Jerusalém, e não havia nenhum tipo de defesa significativa entre aquela cidade e os muros da cidade de Jerusalém, lá naquele contexto. E às vezes isso acontece na nossa vida, no mundo espiritual, ou às vezes no mundo físico mesmo. Nós estamos com um problema tão desesperador ao nosso redor, que muitas pessoas, ao invés de buscar Cristo, buscam uma solução que não vai resolver a vida delas. Essa notícia, quando se dá para nós uma notícia de que aquilo que a gente não queria acontecer, se começa a acontecer, o nosso coração estremece. Você já viu quando você ouve uma notícia, você esfria todinho, ou fica todo... Ai, meu Deus! E o pecador? Quando bate na porta, ai, será que é o fulano? Será que é o... Mas o servo do Senhor também estremece. Porque ele foi enfraquecido no decorrer do tempo. Ele foi estremecido. Ele foi tomando conhecimento que as coisas iam de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. E ao invés de correr para dentro da igreja, ao invés de correr para Cristo Jesus, ele some, ele desaparece, ele fica desguarnecido, não tem nenhum tipo de barreira que o proteja mais. Nem as orações dos santos o protegem mais. E essa notícia traz terror ao coração, e as pessoas vão embora, ficam com medo, entram em desespero, e se lança em um estrondoso grito de horror. Olha o que aconteceu com essa cidade. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Calim. O profeta está falando que essa cidade ela já está aterrorizada. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote, Madmena, você vai ser dispersa, você vai ser destruída. Olha o que é que você está de pé no lugar e recebeu uma notícia que você e todos aqueles que você ama vão sofrer as consequências dos seus pecados. E às vezes, sabe o que a gente às vezes faz? A gente quer procurar uma coisa mais fácil para nos liberar, para tirar de nós aquele medo. Ah, eu vou entrar na cachaça. Ah, eu vou entrar na droga. Ah, eu quero esquecer desse mundo, eu não quero viver nesse mundo. Ah, esse mundo é perverso, esse mundo é muito triste, não vale a pena. Ah, eu vou dar um tiro na minha cabeça. É isso. Esse medo, essa tristeza, essa falta de esperança, ela te abate, ela te destrói. E essas cidades daqui, estava acontecendo isso com elas. Uma tropa de pessoas malvadas, maldosas, perniciosas, avançando, destruindo as cidades, e você vendo a morte chegar sem poder fazer nada. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, devido ao terror e à fraqueza do povo e das cidades, e já considerando vencedora, sabe o que a Síria faz? Ela vai para perto do muro de Jerusalém? Ela vai lá para as portas de Jerusalém? Ainda não. Ainda não, porque ainda eu tenho que te amedrontar mais um pouco, Judá. Eu tenho que te amedrontar mais um pouco, Jerusalém. Olha o que ela faz. A Assíria parará em Nob, que é uma cidade no alto do monte, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Vocês já assistiram filmes de guerra, aqueles filmes de guerra antigos, nórdicos, que os guerreiros sobem no morro e gritam lá de cima, e gritam, e começam a gritar, e o povo lá embaixo, tadinho, aquele exércitozinho, michuruco, está lá olhando e vendo. Vocês já viram esse tipo de filme? É a mesma coisa que esses guerreiros estavam fazendo, gritando para uma cidade fortificada e falando, nós vamos te cercar, vocês vão morrer de fome aí dentro. Não vai entrar água, não vai entrar comida. Nós estamos aqui fora, ó. Nós podemos esperar o tempo que a gente quiser. Você vai ficando aí, eu vou ficando aqui. Vamos ver quem morre primeiro? Eu posso esperar. É assim que o inimigo é. Ele tem pressa. Mas enquanto você estiver vivo, ele vai te minando, te minando, te minando. Então não tinha mais salvação. Não tinha mais redenção. A Assíria estava próxima.
A única previsão que existia para a Assíria, e às vezes existe para você que está perdido, é a destruição plena. As cidades que foram faladas aqui, todas tinham muralhas, e todas foram derribadas. A confiança em exércitos, riqueza ou poder não irá prevalecer mais. Por quê? Porque somente Deus agora pode livrar o seu povo da destruição iminente, destruindo o orgulho do orgulhoso. Destruindo quem? Destruindo Senaqueribe, destruindo aquilo que te perturba, meu irmão, minha irmã, destruindo aquilo que te faz tornar fraca. Só Cristo Jesus naquela cruz. Só. Mas se você não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter certeza que você vai fazer parte dos que foram destruídos. Mas a própria palavra que diz que o remanescente voltará, inclusive Deus deu um filho a Isaías com o nome de o resto volverá, para provar e mostrar que aquele que ele guarda, o Senhor guarda e ninguém toca. Você passa por dificuldades, você passa por situações talvez mais difíceis que o ímpio está passando por aí. Mas você não vai ser dobrado, porque o Espírito não é dobrado por nada. O Espírito é do Senhor. Amados irmãos queridos, voltem para o Senhor. Voltem para o Senhor, é o único local de socorro. Não existe outro local de socorro para nós. É bobeira se nós acharmos que nós vamos encontrar no mundo algum lugar de socorro, algum esconderijo. O nosso esconderijo é debaixo das asas do Senhor. Não existe esconderijo a não ser esse, Cristo Jesus. Mas se você está desesperado com o que estava acontecendo aqui, com o exército assírio avançando, matando as pessoas, aí vem agora os versos 33 e 34. Mas eis que o Senhor, o Senhor com letras garrafais, o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas, cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. As árvores representam aqui os homens, os guerreiros de Senaqueribe, os guerreiros da Assíria. O Líbano, à época dessa guerra, era tido como a Assíria. E o Senhor vem, na hora que não tem mais esperança de nada. Ao invés de você buscar o que não é para buscar, busque a Cristo. Ele está falando para você que você pode buscá-lo, que Ele vai te socorrer, que Ele vai parar a sua dor, que Ele vai, se Ele não parar a sua dor, Ele vai fortalecer para que você a resista. Não tema, meu servo, não tema. A palavra de Deus fala que é para não temer, porque Ele te escolheu. Sei que é difícil, mas confia em Cristo. Confia em Cristo, Ele te escolheu, Ele te buscou, Ele te trouxe aqui, Ele te fez assentar aí, Ele é que te está dando essa palavra de encorajamento para que você continue a caminhar, para que você continue a andar por esse mundo difícil de andar. Não temas. A palavra diz que Ele vai cortar as árvores com violência. Ele não vai ter piedade do inimigo. Ele vai destruir, Ele vai cobrar, Ele vai derribar. Ele vai usar um machado mais forte, o ferro. Ele vai cortar as brenhas das árvores. Ele vai colocar fogo nessas florestas. E esse povo, esse exército, vai cair na mão de um poderoso. Esses machados que Deus fala aqui, essas serras que Deus fala aqui, elas já não são mais as serras dos homens. Ela é a própria mão de Deus, a mão poderosa. A nação será destruída, o inimigo será destruído, você será liberto, você será salvo, nós seremos salvos. Isso é palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus não está distante do seu povo, que Deus não está alheio ao seu sofrimento, que Deus não está alheio às suas necessidades. Tudo isso diz para você que Deus é soberano e governa tudo e todas as coisas, e tudo está dentro do seu absoluto controle.
Você quer mais alegria? Você tem um Deus, você tem um Senhor que controla todas as coisas. E Ele sabe até onde você pode ir. Para uns, Ele vai falar, é até o pescoço, porque Ele precisa ser disciplinado. Para outros, Ele vai falar, é até o joelho. Mas Ele vai cuidar de você. Ele não vai te abandonar. Então, irmãos, para encerrar, lá em Isaías 37, 36, 38, está escrito: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para as terras de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Porém, um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho de onde ele veio, pelo seu caminho de destruição, porque não é contra você, amada igreja, que o inimigo se levanta. O inimigo se levanta contra o Senhor dos Exércitos. Não é contra ti que ele blasfema. Ele blasfema contra o Senhor dos Exércitos. E ele vai pagar pela sua blasfêmia. Vamos aplicar, irmãos? Querida igreja, jovens, o que eu ouvi hoje me deixou profundamente preocupado. Um pai a ponto de fazer a mesma coisa que um filho fez. Diante da dificuldade, queridos irmãos e irmãs, jovens da igreja, busquem a Deus. Não busquem soluções fáceis. Não busquem, elas não existem. Elas não existem. A vida é uma vida de sofrimento, uma vida de luta. A palavra de Deus nos tranquiliza, fala que nós somos o quê? Peregrinos. Nós estamos só de passagem. Como diz o nosso pastor, vai passar. Vai passar. Cristo é a única e verdadeira fonte de restauração da alma e do corpo, irmãos queridos. Não procure aquilo que não venha de Deus. Mediante a fé na palavra inspirada de Deus, aprenda. Porque a palavra de Deus nos diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o povo de Deus, só o povo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado a enfrentar toda e qualquer adversidade do mundo. Então, leia a palavra de Deus. Tire mais tempo para ler a palavra de Deus. Busque no Senhor Jesus. Queridos, em tempos de dificuldade, em todas as situações que você ou eu julgar insuportável, aonde o desespero bater, e bater forte, se esconda no Senhor Jesus. Aprenda com a palavra, se esconda no Senhor Jesus. E como que eu vou fazer isso, pastor? Eu vou ligar para minha irmã querida fulano, para o meu pastor fulano, para o presbítero fulano, para o meu pai, para a minha mãe. Essas pessoas, sendo servas do Senhor, elas vão se tornar o próprio Deus ali em matéria para apoiar, para abraçar. Às vezes você está precisando de um abraço naquele momento, corra para alguém que verdadeiramente pode te abraçar em Cristo. Não procure soluções fáceis, elas não existem. Elas não existem. E lembre-se, não há abismo profundo demais que a mão de Deus estendida não possa te tirar lá de dentro. Não há. Não há. Se você estiver em algum abismo onde você não vê luz, clame pela luz. E a luz te socorre e iluminará tudo ali ao seu redor. Não é tão simples assim. Deus vai te dar a fé necessária. Ele vai fazer você fazer o que tem que ser feito. E concluindo, irmãos, eu clamo a Deus que cada um
de nós que estamos aqui, cada um, se sentirem ou se virem pressionados ou consumidos pela dor, ou pelo pecado, arrependam-se. Arrependam-se. Se você está olhando para você e está vendo que você está sendo consumido pela dor ou pelo pecado, busque o Senhor Jesus, arrependa-se dos seus maus caminhos, porque Ele vai vir e vai sarar a sua terra. Confesse os seus pecados, sare o seu corpo, mude de vida. Você não vai se auto-aplumar, você será aplumado por Deus. Ele vai passar a te medir e Ele vai te livrar dos acusadores. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa estar com cada um da igreja, fazendo-os retornar aos seus lares em paz, em tranquilidade, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou passar a palavra para o reverendo Ricardo, para que ele dê continuidade ao culto, encerre com a bênção apostólica e passe as informações que devam ser passadas.